Salve, salve, camaradas, Estes Dias aqui do canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. Estamos chegando aqui para mais um vídeo no canal. A humilhação do governo Lula pelo Estado racista de Israel. Mas antes de ir para o vídeo, eu queria agradecer muito, certo, a você que está curtindo, está comentando, está compartilhando os nossos vídeos. Firmeza? Muito obrigado mesmo do fundo do coração, e quem puder contribuir aí com o Pix, por favor, ajude a fortalecer o nosso trabalho. Firmeza? Vamos aí para a vinheta HC. O que aconteceu no Brasil nos últimos dias foi vergonhoso. O governo brasileiro foi humilhado, foi achincalhado pelo Estado genocida e racista de Israel. O embaixador deste país, o Daniel Zonzain, veio para o Brasil para reunir com a ultradireita bolsonarista, racista, misógina, LGBTfóbica e genocida. E nesse mesmo dia, o serviço de inteligência de Israel, o Mossad, que é considerado o serviço de espionagem mais temido do mundo, divulgou uma suposta operação em colaboração com a Polícia Federal para prender supostos terroristas do Hezbollah no Brasil. E a divulgação foi feita na página oficial do governo de Israel, passando por cima do governo brasileiro, do Ministério da Justiça e da própria Polícia Federal, para fazer propaganda de guerra, para tentar ganhar a simpatia dos brasileiros para um genocídio que eles estão praticando na faixa de Gaza, que estão praticando na Palestina. Nunca vi tamanha humilhação. Agora isso acontece porque o Estado de Israel e os Estados Unidos têm posição firme em relação ao projeto que eles têm para aquela região, que é de consolidação de um Estado colonial e expansionista, porque não se trata apenas de submeter os palestinos, mas de expulsá-los daquela região, de exterminá-los, de concluir a limpeza étnica que está na origem do Estado de Israel. E é isso que está em curso nesse momento. E o governo Lula, infelizmente, por não querer romper com a burguesia racista desse país, com os Estados Unidos, com a União Europeia e com o próprio Estado de Israel, tem sido um fracasso total em relação aos oprimidos, em relação às mulheres, às pessoas LGBTs, aos negros, aos indígenas e agora também em relação à questão da Palestina. E a vocês, que são ministros ligados aos setores oprimidos, Silvio de Almeida, Aniele Franco e Sônia Guajajara, vocês sabem sim o que é genocídio. Vocês sabem sim o que está acontecendo na Palestina. Vocês sabem sim que o embaixador de Israel veio para o Brasil para reunir com os inimigos dos negros e das negras, viu, Aniele Franco e Silvio de Almeida? Vieram para reunir com os inimigos históricos dos direitos humanos, Silvio de Almeida. Vieram para reunir com aqueles que utilizaram a Covid-19 como arma de guerra para exterminar negros e, sobretudo, indígenas, como estava acontecendo com os Yanomamis. E vocês ficam com a posição nem um lado, nem o outro, de paz dos cemitérios, de ficar em cima dos muros. Em Gaza, camarada, os únicos muros que existem é justamente do confinamento dos palestinos, tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia. Qual é, de fato, a posição de vocês, camaradas? De qual lado que vocês estão? Vocês estão com medo de desagradar a burguesia racista desse país? A Rede Globo? Os Estados Unidos? O próprio Estado de Israel? A ONU, que foi aquela que avalizou a construção do Estado de Israel sem consultar os árabes que já viviam ali há milhares de anos? Ou vocês estão com medo de ser taxados de que estão apoiando terroristas? De ser taxados por quem está praticando o terrorismo ou está apoiando a prática do terrorismo contra os palestinos naquela região? Porque o Estado de Israel, sim, é que tem uma genética militar terrorista. Não foram os árabes que foram os primeiros a organizar grupos terroristas naquela região.
foram os sionistas, sim, como o grupo Bar Giora, que inclusive foi fundado antes do Estado de Israel, em 1907, e que tinha como lema: no sangue e no fogo a Judéia se erguerá. E é isso que está acontecendo. No fogo das armas do quarto exército mais poderoso do mundo, com apoio das grandes potências imperialistas, e no sangue do povo palestino, ou da Haas Homer, que é a organização que tem um lema que nós, negros e negras, conhecemos muito bem aqui no Brasil: atirar primeiro, perguntar depois. Ou da temidíssima Haganah, que eram as milícias dos sionistas, o principal braço armado dos sionistas em Israel, e que depois as suas principais lideranças se transformaram em ministros, e os principais comandantes dessas milícias armadas se transformaram em generais do exército, das forças armadas de Israel, e uma série de outras organizações, ou como a Lehi, uma organização terrorista de inspiração nazista, isso mesmo, que defendia a ideia de que os judeus ali no Oriente seria a raça superior e os árabes não passariam de uma raça de escravos e que, portanto, deveriam ser expulsos tanto da faixa de Gaza como da Cisjordânia. Esse grupo terrorista foi quem assassinou o ministro da Grã-Bretanha, ou até o ministro das Relações Exteriores desse mesmo país, ou ainda o Volker Bernadotte, que era o diplomata sueco da ONU, todos assassinados por essa organização terrorista Lehi. Esse último, esse diplomata sueco, foi responsável pela libertação de mais de 30 mil judeus de campo de concentração da Alemanha nazista. Esses grupos foram incorporados às Forças Armadas de Israel, e muitos das suas lideranças, dos seus comandantes, passaram a ser generais das Forças Armadas, ou até primeiro-ministro, ou até mesmo presidente de Israel. Sem contar o Irgun, fundado em 1931 por Vladimir Jabotinsky, que nós já tratamos aqui em nosso canal. As principais lideranças dessa organização foi que fundaram o partido chamado Herut, que mais tarde vai dar origem ao Likud, que é o partido do atual primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Ou seja, o terrorismo ele está na genética militar do Estado de Israel. Vou ler aqui para vocês uma declaração da época em que esse indivíduo chamado Rafael Eitan era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelenses. Vejam a profundidade do caráter genocida, mas também do caráter terrorista do Estado de Israel. Abre aspas. Declaramos abertamente que os árabes não têm direito a um só centímetro da grande Israel, que é inspirado na grande Alemanha nazista de Hitler, o projeto de Hitler. Os de bom coração, segue ele, os moderados, devem saber que as câmaras de gás de Adolfo Hitler serão como brincadeiras de criança. O único que entendem e entenderão é a força. Utilizaremos a força mais decisiva até que os palestinos se aproximem de nós de joelhos. Essa declaração está no artigo que nós vamos postar aqui na descrição, que foi escrita pela companheira Cecília Toledo, já falecida. E vou ler para vocês mais um relato do massacre praticado pelo Exército Oficial Trabalhista de Israel, que aconteceu em Doima, em 1948. E atenção, esse relato ele está na página oficial do jornal, chamado Davar, que é o jornal oficial da Confederação Geral dos Trabalhadores de Israel, a Histadrut. Vejam bem o que eles próprios relatam. Abre aspas. Mataram entre 80 e 100 homens, mulheres e crianças
árabes. Para matar as crianças, os soldados lhes arrebentavam a cabeça com paus. Não havia uma só casa sem cadáveres. Os homens e as mulheres das aldeias eram empurradas para dentro de suas casas sem água nem comida. Então os sabotadores explodiam. Um comandante ordenou a um soldado que levassem 2 mulheres a um edifício que estava prestes a ser explodido. Outro soldado gabava-se de ter estuprado uma mulher árabe antes de matá-la a tiros. Outra mulher árabe com um filho recém-nascido foi obrigada a limpar durante alguns dias o lugar onde depois ela foi morta a tiros com seu filho. Comandantes educados e elegantes, considerados bons moços, converteram-se em assassinos miseráveis, e isto não pelo estrondo da batalha, mas pelo método da expulsão e extermínio. Quanto menos árabes ficassem, melhor. É esse mesmo sionismo que já tomou 95% das terras da Palestina, utilizando os métodos mais abomináveis, inclusive o terrorismo, como nós mostramos aqui. E é isso que está em curso agora na Palestina. A tentativa de concluir um projeto histórico desde a fundação do Estado de Israel, que é a limpeza étnica naquela região. Como diziam as próprias lideranças sionistas, a fundação do Estado foi só o primeiro passo. O tempo urge, camarada. E eu queria perguntar a vocês, Silvio de Almeida, Aniele Franco, Sônia Guajajara, que tipo de oprimidos são vocês que se negam a dar apoio incondicional aos nossos irmãos e às nossas irmãs da Palestina que estão sendo massacrados nesse momento pelo 4º exército mais poderoso do mundo, que enfrenta um povo que não tem Estado e, portanto, não tem exército, onde as mães estão escrevendo o nome das criancinhas nos seus próprios braços e pernas para depois tentar identificar, depois que forem destroçados pelos bombardeios de Israel. O governo brasileiro poderia tomar uma posição importante que poderia mudar a correlação de forças, dada a importância que tem a economia do Brasil, apesar do seu grau de recolonização. Uma mudança, inclusive, em Israel, na faixa de Gaza, no mundo, mas muito particularmente na América Latina. Vocês não podem se eximir de tomar uma posição em relação a isso. Não dá para ficar falando de paz na Palestina em abstrato. A paz naquela região passa necessariamente pela derrota do Estado de Israel. Esse embaixador deveria ter sido expulso do nosso país. E o governo Lula precisa romper relações tanto econômicas, militares, diplomáticas e políticas com Israel. E tem que ser para já, camaradas, sobre a pena de nenhum de vocês conseguir colocar a cabecinha no travesseiro, porque por dentro dele não haverá espumas, e sim sangue do povo palestino. Então, camaradas, chegamos ao fim de mais um vídeo. Firmeza? Não tem como não se indignar com esse tema. Firmeza? Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham se tocado, que possam divulgar esse vídeo o máximo possível. Firmeza? E peço também a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, inscreva-se e não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações aqui do canal do Estes Raça, Classe e Revolução. Tamo junto. Yeah.